Que aí eu vou começando, aí tipo, se houver sentido ou se for interessante, mais à noite, por volta das 19 horas eu já vou estar em casa, aí eu consigo, né, dar prosseguimento ou deixar para poder deixar a interação para mais tarde, caso alguém comente alguma coisa, né? Claro, Muito bem. tá? Então, bom dia primeiramente, né, para quem vai entrar, para quem está entrando, quem for assistir, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Meu nome é Jonatas e eu escolhi, né, vendo, né, a iniciativa de ter as lives diárias, né, com exceção da segunda-feira, eu senti no meu coração de falar sobre servir. E por que eu escolhi esse tema, ou quem sou eu para poder falar sobre isso? Então, eu sou militar da Força Aérea, sou piloto, tanto sou formado e piloto tanto avião quanto helicóptero. Sou administrador, tenho pós-graduação, trabalho também na área de investigação de segurança de voo. E só que nesse sentido, nesse tocante, bom dia, Cleni. Eu, da Bom onde, dia, Zé. da onde eu tirei isso, ou por que que eu fiz isso, né? A história anterior, eu não, eu não vou colocar, dizer muito, porque senão eu vou gastar muito tempo em algo que não ia cumprir objetivamente, né, ao tema. Mas, ao ingressar e escolher qual área, né, ou por onde eu iria seguir, eu vi, estava vendo um livro, né, mais ou menos como esse daqui, não sei se está aparecendo aqui, né, Esquadrão Pois não. Pelicano, Uhum. que é um esquadrão que trabalha com resgate, né, busca e salvamento, né, dentro da área territorial brasileira, assim como tem Portugal, também tem o seu serviço de resgate em muitas áreas de ilha, né, praticamente pega em questão de proporção de terra para a questão de área, de mar, é um dos maiores países do mundo que pega essa área. É um trabalho bastante desafiador. Já tive a oportunidade, inclusive, de interagir com eles, né? Mas por que que eu escolhi? Basicamente, ao abrir esse livro aqui que eu mostrei para os senhores, eu vi essa foto aqui. Não sei se ela está aparecendo, Sim. né? Esse daqui é um militar de resgate e ele está segurando, né, praticamente um bercinho de hospital que fica a criança, o recém-nascido numa UTI. Essa criança, ela nasceu, isso aqui foi proveniente de um resgate de um avião que estava no norte e estava saindo de uma área indígena para ir para uma área com maior recurso de saúde, porque essa mãe estava perdendo. A criança estava tendo um aborto. E aí acionou, o governo do estado acionou um avião para poder pegar essa mãe, levar para um local para tentar salvar a criança. E nesse caminho, nesse íntere desse avião sair de um local para o outro, ele veio a cair, veio se acidentar. E por vontade e permissão de Deus, todos sobreviveram. E nesse resgate foi aonde o pessoal conseguiu fazer o trabalho de parto e resgatar essa criança com vida e levar até a cidade. E quando eu vi essa foto, eu parei e pensei, porque eu nunca tinha pensado aviação, o que que eu faria? Eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu quero ter oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas, de poder estar cumprindo com isso. E nesse íntere eu meio que pautei,
né? Foi todo um caminho para conseguir chegar lá. E ao chegar nesse esquadrão que fica hoje sediado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a frase principal, que foi de um outro acidente, né, de uma outra aeronave há mais de 40 anos atrás, a frase que ficou marcada foi a seguinte: eu sabia que vocês viriam. E o lema, né, das pessoas que estão abnegadas e vocacionadas para isso é para que outros possam viver. E nesse tocante do para outros possam viver, que eu entro na seara do servir. Porque o servir é você doar, é você basicamente dar o seu melhor ao próximo, dar o seu melhor para o próximo. Igual a gente pega aqui, igual tem que Atos dos Apóstolos 20:35, é mais abençoado dar do que receber, né? Outro ponto, maior é aquele que serve. E aí a gente entra em vários pontos da Bíblia, né? Porque em Mateus fala, né, 20:28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, sem muitas vezes saber lá atrás, entender, né, o porquê que eu escolhi isso, e na verdade eu não tinha lido nenhum versículo da Bíblia, ou que tenha me lembrado que possa me levar a querer escolher fazer isso, eu basicamente me conectei com o meu propósito. Isso aí já tem que praticamente 15 anos. E quando eu falo ou aponto sobre o servir, eu digo que o servir, ele muitas das vezes a gente pode estar fazendo de diversas formas diferentes. Você pode servir com o seu tempo, você pode servir, às vezes, com a sua habilidade, né? Com aquilo que você estudou ou aquilo que você se dedicou. Às vezes, você pode servir apenas com gestos de educação, ou às vezes, você pode servir realmente com um coração, falar aquilo que o seu coração está cheio, né? E se pronunciar junto a isso. E quando você está imbuído, ou está, como que eu posso dizer, fagocitado nesse ideal de você servir, muitas das vezes, e isso aí eu posso garantir, inclusive um relato que eu vou falar a seguir, as suas capacidades, elas são aumentadas. Por quê? Quando você está na ação de servir, servir, sem não é o ser intencional, porque a gente sempre aprende, né? Seja intencional, mas você pode ser intencional sem ser interesseiro. É a diferença. E quando você está imbuído em servir, uma coisa que eu posso dizer é que Deus praticamente pega na nossa mão e nos leva à frente. Então, as suas capacidades, né? As suas forças e aquilo que você acha que seria o seu limite, isso daí tudo é extrapolado. E normalmente, quando você extrapola os seus limites, normalmente, quando você se coloca numa situação a qual você, no seu eu do passado, você pensaria que você não poderia conseguir, você gera uma experiência. E isso cria uma transformação. Igual um ponto que eu vou um relato que eu vou passar para os senhores, isso aí foi aconteceu comigo. Trabalhando nesse esquadrão que hoje eu não estou mais, infelizmente, devido à carreira administrativa, você vira instrutor, tudo, e chega um tempo que você tem que estar no lugar para os próximos. E depois eu vou voltar nesse ponto de novo. Você tira o serviço de alerta, que é ficar 24 horas por dia, 365 dias no ano, tem uma equipe sempre aposta para qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de acionamento tá assumindo. E nesse dia, eu estava de serviço no helicóptero, que você pega um range, você pega uma distância muito menor, né? O avião se decola, você vai para
de Campo Grande, para quem tem dimensão assim do mapa do Brasil, você sai de Campo Grande, vai para Fortaleza, vai para Manaus. O helicóptero você não consegue, por exemplo, sair de Campo Grande e ir até São Paulo direto. Você precisa pousar antes. Então, você tem uma fica bem restrito. Então, você fica mais restrito ao estado, no caso, Mato Grosso do Sul. E é uma época, né? É uma época, início de janeiro, o Pantanal ele fica na cheia. Então, muitas das fazendas elas ficam submersas. E as partes mais altas da fazenda, normalmente a casa, né? Os pastos mais restritos ficam nas partes mais altas. Então, fica como se fossem ilhas. E as estradas ficam submersas. Muitas das vezes, fazendeiro que tem mais dinheiro, né? Mais a condição, tem até uma pista de pouso e decolagem para poder ir com um avião para um lugar para o outro, mas nessa época do ano, às vezes tem mês que a pessoa fica meio que ilhada, né, dentro dessa região. Desculpa. Então, nesse dia que estava de serviço, e o serviço só ia até às 16 horas. Eu fiz um voo de manhã, fiz um outro voo à tarde, e fui para casa no final do dia. Já era por volta de umas 7 horas da noite. Tinha acabado de chegar em casa, tinha ido para o trabalho por volta de 6h30, 7 horas, que passou meu serviço, tem que preparar helicóptero, tudo, para deixar ele pronto. Já eram mais 7 horas, tinha acabado de chegar em casa, jantando, quando o meu telefone tocou. E nesse toque do telefone, o pessoal falou assim: olha, teve um acionamento aqui, fora do horário. Mas eu queria saber se tem condições de poder assumir, de poder fazer, porque um senhor caiu do cavalo, teve afundamento de crânio, e só que está ilhado. E aí conseguiram um contato via telefone satelital para poder falar com o SAMU do MS. E o SAMU, fazendo os contatos, o bombeiro conseguiu falar com a gente, perguntando se a gente conseguia fazer o apoio. E nesse espírito vocacionado para poder servir, para poder se doar para o próximo, e nesse ambiente, né, de que para os outros possam viver, a única resposta que eu poderia dar seria o sim. Só que aí você pega todo o escopo da parte fisiológica do ser humano, de você manter foco, questão de fadiga, tudo isso daí que eu acabei de falar, foco, fadiga, tudo, ele vai se deteriorar, vai se deteriora, vai se, vai se reduzindo, vai se deterior, desculpa a palavra, não estou conseguindo falar, né? Vai se Deteriorando. deteriorando e Deteriorando. deteriorando, isso, obrigado, vai se deteriorando, né, ao longo do dia. Para você voa, temperatura, quente, frio, né? Você entra no helicóptero muitas das vezes, temperatura está mais de 40 graus, aí você vai para uma sala. Então, isso tudo vai sugando, né? Vai te aumentando a sua carga e dando a fadiga. E nessa burocracia de fazer o acionamento, a gente foi autorizado a decolar por volta de meia-noite, meia-noite e meia para a gente ter autorização. Então, para os senhores terem a noção, nós já estávamos desde 6 horas da manhã acordado, era já meia-noite e meia, e estávamos decolando para uma área do Pantanal. Estaríamos na cheia, sem iluminação, e o nosso helicóptero ele não voava instrumento. O questão de voar instrumento é você ter a capacidade da aeronave estar fazendo o sobrevoo, né? Em condições em que você não consegue ver o terreno, não consegue ver o obstáculo. E os instrumentos conseguem te, te dar o caminho. E nós estávamos em condições visuais à noite. E aí, para essa situação, para mitigar, a gente voa com NVG. NVG, no inglês, Night Vision Google. Né? Se o pessoal puder depois pesquisar na internet, que é um óculos de visão noturna, que você consegue ver o mundo em tons de verde, né? Devido à composição de fosfato, né, que ela faz e multiplica praticamente, né, um lumen, que é a unidade única de luz,
em mais de 50 mil vezes. Então você vê praticamente de dia, só que em tons de verde, e perde um pouco da sua questão de amplitude, porque o óculos ele meio que fecha aqui. Então você tem uma certa dificuldade, você voa, consegue enxergar tudo, mas com tudo você fica um pouco restrito. E por que eu estou dizendo isso tudo? Que você já estava fatigado, você já estava praticamente com seu foco reduzido, as suas capacidades físicas estavam reduzidas, num ambiente que não era salutar para poder estar operando, e mesmo assim estamos praticamente vocacionados e definidos que precisávamos salvar essa pessoa, precisávamos servir. Hoje eu posso falar isso. Na época era aquela coisa, para que outros possam ver, nem que eu doe a minha vida por isso. E o que eu estou dizendo, querendo dizer para o senhor, é o seguinte, além de tudo isso, tive uma condição pior, porque era uma noite que não tinha lua, ou seja, a iluminação da noite estava reduzida, porque o óculos ele precisa de pelo menos algum ponto de luz, alguma coisa para poder amplificar a sua capacidade e dar para mim o retorno de ver à noite uma com uma definição melhor, né? Então, conforme a capacidade de luz fica reduzida, ele fica bem chuviscado, né? Você não tem uma definição boa. E eu não tinha lua, e para piorar ainda, o Pantanal na cheia, as estrelas refletiam também no chão. Então você vê estrela no céu e vê estrela na Terra, o que dá uma sensação de como se estivesse num planetário. Não sei se o pessoal já foi em um planetário, que você olha praticamente você está, né, dentro, né, como se estivesse num espaço e para onde você olha é espaço. Então olhava para cima via estrela, olhava para baixo via estrela, o que mais uma vez dificultava você ter um contraste visual, porque era o que estávamos voando. E avançamos aquela região. Depois, na região que tem uma serra, que você passa, a iluminação da cidade grande, ela se perde, então você vai deteriorando. Mas aí combinamos que as pessoas da fazenda, ao ouvirem o barulho do helicóptero, que ligasse pelo menos alguma coisa de luz. E deram a ideia de ligar o farol do carro e piscar o farol, para dar uma balizar a gente e chegar até lá. E nisso daí, né, na época, eu eu sou evangélico, já buscava, eu estava em comunhão com Deus, pedindo para que Deus me desse força, porque aquela pessoa precisava da gente, precisava, porque eu estava com suporte médico dentro do meu helicóptero, né, apoiando, tinha um médico, tinha enfermeiro e os equipamentos para poder estabilizar a vítima e conseguir levar ele para uma cidade que tivesse uma capacidade hospitalar para dar o atendimento que ele precisava, porque ele ia terminar de perder o sangue e acabar falecendo na varanda da fazenda dele. E assim foi, conseguimos avançar, Deus nos ajudou, conseguimos chegar no local dessa fazenda, pousamos de helicóptero e fomos juntos, né, com a equipe, o médico, eu e o enfermeiro, para poder ajudar, que nesse momento, sem luz, porque esqueci de falar, nessas regiões ilhadas, a luz ela não chega. Então, muitas das vezes, a fazenda ela funciona com um gerador. O que acontece depois de 10 horas da noite, ou quando o pessoal já prepara para poder ir dormir, para economizar o diesel, o pessoal desliga a luz da fazenda. Então, nem luz a gente tinha lá na fazenda. Então, quando chegamos, o pessoal ligou o gerador para pelo menos uma lâmpada funcionar, que era a lâmpada da varanda onde ele estava, e ali, com ele na situação que ele estava, com afundamento de crânio, né? Porque ele caiu do cavalo, e o cavalo pisou aqui no rosto dele e teve afundamento de crânio. E nessa região que mais ou menos. Então, né? Numa varanda, no local fechado, sujo, o médico, junto com o enfermeiro, conseguiu fazer aquela limpeza, dar uma esterilizada para ter o acesso. Conseguiu entubar a vítima ali. Então, a gente conseguiu entubar a vítima dentro de uma fazenda, com uma luz acesa, lanterna de celular, eu estabilizando o pescoço da vítima, o enfermeiro poder ajudar o médico, e ali conseguimos estabilizar, colocar na maca, levar para o helicóptero e fazer o acionamento. E aí, para os senhores agora, ter uma noção.
para contar desde o início. Desde 6 horas da manhã já tinha voado, trabalho administrativo, estava mal alimentado, fui para dentro do Pantanal em condições insalubres, estabilizamos a vítima, decolamos e fomos para a cidade de Corumbá, que é na divisa com a Bolívia, que era a cidade mais próxima que tinha mínima condição para poder estar dando suporte para essa vítima. E era também o que permitia a autonomia do helicóptero. A gente não tinha autonomia para poder voltar para a cidade de Campo Grande. Precisávamos voltar para ir para Corumbá. E ali conseguimos estabilizar a vítima. A vítima teve 2 paradas cardíacas dentro do helicóptero. Eles conseguiram recuperar e chegamos pousando praticamente em Corumbá já quase 6 horas da manhã. Quase 6 horas da manhã, praticamente 24 horas acordado, né, com o sol já nascendo à nossa esquerda. Conseguimos chegar lá e entregar a vítima com vida para o SAMU, para que eles pudessem dar o suporte necessário para poder manter a vida daquele rapaz. E o porquê eu contei essa história toda? Porque se você for olhar os estudos clínicos, não sei se tem médico que vai ouvir essa live, psicólogo, tudo, a gente foi praticamente contra tudo e contra todos para poder servir e para poder se doar, né, por esse rapaz, porque eu falo sinceramente, eu nem sei qual era o nome dele, porque quando a gente fazia, a gente não via nome, não via cor, não via nada. Basicamente ia lá, fazia o que tinha que fazer, salvava aquela vítima e entregava. E a sensação de depois de fazer isso tudo, quando abaixa essa adrenalina, quando você tem a sensação de dever cumprido, igual, por exemplo, os senhores que estão me ouvindo e eu que estou falando, depois quando eu terminar, aquela sensação de, poxa, eu consegui me doar mais um pouco, eu consegui, quem sabe, através do que eu estou falando, poder ajudar alguém que você para e olha, você, a primeira coisa que você pensa não é nem em você, você agradece a Deus a oportunidade de você ter servido alguém. Então, é quando você olha para a sua vida terrena ou para a sua vida muito simples, você fez tudo, se doou, né? Você estava praticamente 24 horas, deixou de estar com a sua família à noite, salvou, teve a oportunidade de salvar uma vida, e no final você está agradecendo a Deus pela oportunidade de ter vivido isso. Porque depois que você vive isso, a sensação que você tem é como se fosse de um renovo. E de você entender e você ver, tipo, eu posso, eu tenho condições, eu consigo fazer isso. E o que eu quero tentar deixar para os senhores, né, nisso que eu estou falando, é que os senhores possam olhar para dentro de si e ver o que que eu posso fazer para poder me doar para alguém, o que que eu posso, né, entregar para poder servir alguém. Por quê? Quanto mais você serve, maior você é no reino, né? A escala, ela é proporcional muito nesse sentido. Se você serve, você cresce. Se você cresce, você vai chamar atenção. Chamar atenção de quem? Do reino, entendeu? E quando eu digo que Deus pega na sua mão, é porque as suas capacidades físicas e as suas capacidades mentais, todas elas estão na mão de Deus. E independente de você achar ou de você pensar que você tem ou não um limite, o que eu posso dizer para vocês com as experiências que eu tive, eu contei um relato, eu tive outros, né? Que o seu limite não é você que dá, é Deus que te proporciona ele, né? Então, o que você pode tirar disso tudo é que você pode, que você queira, desde que você seja intencional em servir. Porque quanto mais você servir, maior você será, maior será o seu limite, porque Deus vai estar naquele, negócio. Então, é, porque aqui, ó, porque aqui, igual em Marcos fala, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, vários pontos da Bíblia, várias mensagens que Deus deu, que Deus deixou para nós é o quê? Sirva. Deus colocou a gente no mundo para poder servir.
Tanto que o primeiro mandamento com promessa que é deixado para nós é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, quem é pai serve os seus filhos, quem é casado serve a sua esposa, quem é filho serve a sua mãe, o seu pai. E nesse sentido, o que eu estou falando são coisas intencionais sem interesse, porque no seu trabalho você está servindo, se você é o empreendedor, é o empregado, você está servindo os seus empregados, que você está proporcionando, você está transbordando aquilo que você construiu para essas pessoas, de certa forma pegar um pouco daquilo ali, você pode estar servindo no sentido contrário. Aquele que está ali empregando, que nesse caso você tem essa recompensa, mas não existe recompensa maior do que a sensação de dever cumprido de você ter servido simplesmente por servir. Porque o que eu posso dizer para o Ciro Silva é o seguinte, a sirene tocando ou não tocando, eu ia receber a mesma quantia. A sirene tocando uma ou duas vezes no mês, eu receber a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o quê? Que toda vez que eu servi, eu saí maior, né? O meu eu passado, antes de servir, foi menor do que o meu eu futuro após servir. E é basicamente essa mensagem. Sei que os senhores devem já ter ouvido de alguma forma, mas eu queria trazer um contraste diferente sobre a temática de servir. E aí eu queria deixar aberto, caso os senhores tenham mais uma pergunta, eu tenho mais uns 15, 20 minutos aí para a gente poder interagir, né? Caso alguma coisa for com dúvida, a gente possa aprofundar mais sobre o assunto, aí eu deixo aberto também. Jonatas, muita gratidão por essa partilha. É realmente pessoas assim que fazem a diferença entre nós. Muito importante. Aí queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa. Era basicamente, tipo, a ideia que eu tinha tentar passar, porque assim, no meu coração, eu acho que eu consegui, né, atingir o nível daquele que eu queria passar, que às vezes a gente pode falar tipo, de diversas formas, né, ou às vezes horas, e atingir o mesmo objetivo e tentar ser o mais impactante possível e aí alcançar o quanto antes. Foi o meu objetivo. Aí Ô, eu Jonatas, pergunto, oi, uma honra, meu querido. Bom dia, bom dia. Cláudio. Obrigado pelo movimento, Joaquim, né? A galera que está aqui. Bom dia, Jonatas. Obrigado, meu querido, pelo transbordo. Obrigado. Eu aprendi muito. Toda vez que eu entro anotando, né? Não consigo estar sempre aqui. Eu moro em Portugal. Me chamo Adelton Júnior. Eu estou em outro fuso. Aqui já é quase 11 da manhã, então a gente está no olho do furacão, né? Eu sou empresário, Sim. empreendedor, então nem sempre a gente consegue estar numa sexta-feira ou qualquer dia aqui. Mas olha, tem sido de muita valia, né, esses transbordos. E Jonatas, sendo o mais breve possível, parabéns do fundo do coração pela profissão, né, pela forma como você transmite, que eu acho massa, não sei vocês, mas assim, a linguagem militar, ela me inspira, sabe? Eu já fico assim, pilhado aqui, né? Até quando eu vou treinar, eu coloco aqueles gritos, né, de militar e tudo mais. Eu acho muito massa, sou filho de militar, na minha família paterna tem 4 sargentos, né, meus tios, 3 tios sargentos, 2 da aeronáutica, um do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, eu sou de Brasília, e meu pai é primeiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, eu pilho, né, com essa questão militar, não consegui servir no Exército porque o meu problema de vista, né, eles me dispensaram. Na hora que eu cheguei no dia, né, de me alistar e eu estava sem óculos, é até uma história engraçada, né? E aí o soldado lá, ele perguntou, o que que você está vendo nesse quadro? Eu falei, que quadro? Deu 20 graus, né? 20 graus de miopia com astigmatismo. Então, história básica para descontrair. Jonatas,
Eu sou empreendedor, sou escritor e sou cristão, casado com a Keliane Cristina, e a gente tem um grupo, né, que é uma espécie de um QGR com um nome diferente, chama Sala da Sabedoria. E, cara, todos os dias, o meu maior desafio de colocar na mente dessas pessoas é essa palavra simples, com 6 letras, que tem um poder catedrático, cara, apoteótico. Servir. 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 E quando fala de servir, as pessoas não entendem a profundidade que isso carrega, igual o Jonatas falou. Quando fala que no reino dos céus maior é o que serve, cara, isso é real. A parada é real. Por exemplo, você não precisa de um cargo eclesiástico para você ter autoridade no mundo espiritual. Então, a hierarquia material aqui, que a gente tem hierarquia de uma empresa, hierarquia de uma instituição, você alcança novos níveis hierárquicos conforme os seus recursos intelectuais, relacionais e, e físicos, né, fisiológicos, mentais ali. No mundo espiritual funciona da mesma forma, cara. Não pense que o mundo espiritual ele não conta com o teu intelecto. Senão o Espírito Santo ele não habitava dentro da gente, né? Se o Espírito Santo habita dentro de um corpo nosso, é porque ele também tem objetivos materiais, né? Há de convir comigo, tem objetivos aqui na Terra que, por exemplo, nesse resgate do colega, não ia descer um anjo, ia descer um anjo lá e tratar dessa pessoa lá numa região inóspita. Teve que ir o Jonatas. Então, eu falo para as pessoas, cara, sirva, sirva, aprenda a servir, porque quando você serve, e lembrando que servir não é bajular, né? Servir é identificar uma necessidade legítima de alguém e você ir de encontro a isso. Porque eu posso muito bem ser uma pessoa agradadora com todo mundo e não ser servidor. Eu posso muito bem estar aqui bajulando o Jonatas, bajulando o Joaquim, bajulando a Gisele, o Cláudio, o Cleni Augusto. Então, bajular não é servir, É né? o Servir é basicamente você ser intencional sem ser interesseiro. exatamente, exatamente. Então, quando você serve, cara, que você vai de uma necessidade legítima, você cresce. E você pode perceber as pessoas mais fortes emocionalmente, intelectualmente. Você olha para uma pessoa, você olha e vê assim, cara, esse cara tem uma estrutura. A minha avó, provavelmente, minha avó não leu nenhum livro completo, mas é uma mulher de uma fibra emocional, é uma mulher assim que tem uma bagagem, que tem uma sabedoria. Aí eu pergunto, cara, por que que essa pessoa é tão forte emocionalmente, não se abala com qualquer coisa, não é qualquer coisinha que minha, né? Hoje ela já é idosa e tudo mais, já tem uma condição diferente, mas serviu a vida toda, cara. Dedicou a vida toda em prol dos filhos, dos netos, enfrentou de tudo e todos. Então, assim, isso que você está falando é muito poderoso e é o que a gente tem que estimular mesmo, cara, no nosso grupo de uma maneira poderosa. Sirva, cara, se doe, se doe. Você tem uma energia muito grande que você nem sabe que tem. Você falou aí de 24 horas que você foi cumprir essa missão. Cara, a gente faz missão na África. É uma coisa assustadora. A gente nem sabe o poder que a gente carrega. Só que a gente só conhece isso quando a gente é colocado exatamente numa posição de desconforto, numa posição que não vai ser simples. Quando a gente se propõe, cara, aí de encontro a algo desafiador. Então, parabéns, Jonatas, parabéns mesmo. É muito legal essa temática e eu com certeza fui ministrado, fui ensinado, tá? E reforçou, né, que não é só eu que tenho essa loucura na cabeça e que quanto mais a gente despertar as pessoas para isso, você vai ver uma sociedade muito menos adoecida do que vive hoje, né? Uma sociedade ególatra, uma sociedade adoecida por like, adoecida por view, né? Sendo que hoje tem coisas muito mais profundas que a gente pode utilizar para mostrar que uma pessoa é importante na nossa vida. Então, Não, obrigado mesmo. se me permite levantar um ponto que você falou, Adailton, é o quê? O mundo, como já disse lá atrás, lá em São Mateus 4, o mundo já pertence ao maligno.
Então, o processo de vou usar o neologismo aqui, terrenização, que é o processo de tornar o ser humano cada vez mais terreno e isolar ele mais do reino, porque quanto mais terreno, quanto mais carne você menos espiritual você fica, porque nós somos um equilíbrio, né? O Pablo, ou em diversos pontos que você puder seguir, né? O equilíbrio almático, espiritual, né? E o físico. E quanto mais você é um, você vai deixando de ser outro. Não tem como. É, é uma balança. E o processo que nós estamos vivendo no mundo é que as pessoas estão sendo mais físico e menos espiritual. Estão se conectando mais. Então, muitas das vezes, a palavra servir, para muitas pessoas, não fazem muito sentido. Mas uma coisa que o Pablo fala, e muitas das coisas que você vai vivendo na sua vida, é que quando você se propõe, o caminho se abre, o caminho se apresenta para você. Então, as pessoas que têm essas experiências, as pessoas que vivem e extrapolam e se transformam através dessas experiências de servidão, quem está num step abaixo, ou para quem não entendeu isso, acha que é loucura. Como essa pessoa com tão pouco consegue fazer muito. Então, não faz tanto sentido, realmente. Então, vendo pelo lado da cabeça dessas pessoas, ou de quem não está nesse ambiente, realmente não faz muito sentido. E nós propagarmos essa mensagem, levar isso e mostrar que é uma coisa muito que também o Pablo fala, você mostrar o resultado. Muitas das vezes eles traz as pessoas falando que é para ganhar dinheiro e quando vê, pum, traz a palavra de Deus, traz o reino. Você trazer o resultado, você trazer essas pessoas e mostrar que isso faz a diferença, né? Porque, por exemplo, o questão do militarismo linguajar, eu não tenho tempo de trabalho, é tempo de serviço. Então, até o meu trabalho é serviço, porque eu não tenho hora. Hoje eu estou de férias, né? É a única coisa que eu tenho direito, né? 30 dias de férias, o restante do ano eu estou a serviço. Então, é, o, o ponto que eu queria voltar e acabei lembrando de novo foi quando eu saí de lá, saí desse ambiente, que foi quando eu desconectei com o meu propósito. E aí, na primeira oportunidade que eu encontrei para poder continuar contribuindo e continuar ajudando, eu agarrei aquilo com todas as forças. Que eu saí de lá, fui para Brasília, e eu fui para Brasília exatamente em 2019 e peguei o processo de início da pandemia. E eu fui o primeiro voluntário, mesmo sendo posto de capitão, eu fui voluntário para poder criar um serviço dentro do Ministério da Defesa, para poder trabalhar com todos os órgãos interministeriais do gabinete de crise, para poder fazer o apoio, que com relação à pandemia, muita gente se propôs a querer ajudar. Então, você tinha uma empresa do Sul querendo fazer doação de face shield, de álcool em gel, de equipamento, suporte, que estava faltando no Norte. E aí o governo de Roraima queria o material que estava no sul de São Paulo, do Rio, etc. E aí, né, Deus me colocou, eu busquei, tá dentro da célula logística do Ministério da Defesa também, para fazer todo esse desembaraço, né? Fazer com que o álcool em gel saia do sul, chegue no norte, apesar de não ter feito nenhuma hora de voo, né? Não fiz nenhuma hora de voo, mas uma doação de muitas vezes mais de 24 horas nessa relação, porque às vezes a demanda chegava de madrugada e no outro dia de manhã você já tem que estar disparando ela. Então, todo o processo burocrático que você faz isso daí demanda algumas horas. E, e é aquela coisa, quando você está ambientado, está vocacionado no sentimento de que você pensa, e aí é aquela coisa que muito se fala, de ressignificar. Não sou eu que estou ativamente lá, mas quando você ressignifica assim, ah, se eu adiantar esse processo e fizer isso daqui acontecer, esse avião vai decolar no primeiro horário do dia e esse material vai chegar lá antes e vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, eu, de certa forma, estou servindo essas pessoas. Então, você ressignifica, passa de olhar de uma outra ótica. Eu mostrei da ótica que eu estava efetivamente lá segurando a cabeça da vítima para poder estabilizar ela e entubar ao passo que eu estava atrás de uma mesa, fazendo um processo burocrático, despachando com pessoas, com o ministro da Defesa, inclusive, para poder fazer esse material sair daqui e chegar ali. Por quê?
o custo de uma aeronave, a hora de voo que vai ser gasta para pegar esse material e trazer ali, você precisa de um processo de convencimento, né? De convencer a autoridade e a autoridade permitir, porque querendo ou não, é um gasto público, né? O dinheiro é público que vai ser gasto na hora dessa aeronave. Então você precisa de um processo de convencimento. E mais uma vez, eu entrei nesse ponto para poder me reconectar. E quando eu saí de Brasília, e hoje eu estou em Lagoa Santa, eu fiquei basicamente meio que perdido, tentando encontrar esse propósito. Até que eu conheci o Marçal em novembro e eu vi que realmente eu posso me reconectar com esse sentido de novo, buscando estar com as pessoas e, de certa forma, usando o digital para poder alcançar mais gente, passar um pouco mais essa mensagem. Porque hoje em dia você conversa um com o outro, a pessoa chora, a pessoa fica feliz, mas aí quando você põe a cara, e aí eu falo para os senhores, até dezembro nem Instagram eu tinha. Agora já estou fazendo uma live, tipo, primeira vez, né, praticamente assumindo um tema e falando uma live. E, e eu não estou olhando a minha incapacidade, não estou olhando a minha vergonha, eu simplesmente falo assim, "Não, eu preciso servir." E quando você coloca o servir à frente, toda essa sua dificuldade, todos os seus problemas, todas as suas limitações, elas perdem o sentido, porque pode ser na gravação, quem vai ouvir, né? Pode ser quem está aqui agora ouvindo, né? Para você, pare de se dar desculpa, vá servir e vá extrapolar as suas limitações. É isso que eu queria deixar para você. E nesse caminho, nesse percurso de servir, provavelmente você vai encontrar as suas melhores amizades e vão ser as amizades que você vai levar pro resto da sua vida. Muita gratidão, Jonatas. Muita gratidão. E aí, tipo, eu, da minha parte, eu já tô leve. Aí eu saber se tem mais alguma coisa para poder contribuir, senão a gente pode encerrar. Eu estou grato também. Depois eu vou pegar teu contato ali, Jonatas, conhecer mais do teu trabalho, qualquer coisa que eu puder ser útil. Eu sou mentor, sou treinador, sou escritor também. Fazemos lives, transbordamos a palavra em vários cantos do mundo. Então, aquilo que eu puder te servir também, meu querido, tá? Tamo junto, Joaquim também. Estarei falando aqui também no dia 31. Estou tentando o máximo aqui acompanhar os colegas, lá pelo grupo, por aqui também. Mas me coloco à disposição de todos vocês, tá? É uma honra estar aqui. Eu que agradeço, né? Como eu disse, eu estou começando agora também, então eu me vejo que eu tenho muita coisa para poder passar, experiência de vida que eu tive, apesar, né, de ter dos meus 36 anos, os cantos do Brasil, o fato de estar lá acontecendo, de ter trabalhado dentro de uma célula estratégica de uma pandemia, né, com o ministro da Defesa, ICMBio, todos os órgãos juntos ali, a gente está, são experiências que na minha vida trouxe muita bagagem. E aí me deu realmente um processo de transformação muito grande. Então, estou começando agora, né, praticamente no digital, né, e, tipo, sem interesse, apenas com a intenção de mandar a mensagem. No caminho do percurso que eu vou ver o que vai dar. Então, é basicamente isso. Muito bom. Então, pessoal, não tenho Mateus, mais nada. Oi, Gisele, pode falar. tem alguma questão? Por mim, já pode dar por encerrado. Mais uma vez, muita gratidão a todos. E um Amém. excelente dia. Amém. Deus abençoe a todos. Um excelente dia para nós. Tamo junto. Bom dia, pessoal. Bom fim de semana. Bom fim de Licença. semana.